Então vamos começar hoje alguns minutos dedicados à glorificação dos pés de lótus de Shri Ramachandra Kaviraj e Shri Gopal Bhatta Goswami. Então tem aqui no Harikatha, que é enviado para todos os devotos, ou quase todos, né? Temos o Gurudev fazendo uma glorificação muito doce de Shri Ramachandra Kaviraj. É assim, é o dia do desaparecimento do grande santo Shri Ramachandra Kaviraj e também o dia do aparecimento de Shri Gopal Bhatta Goswami. Tem uma foto lindíssima aqui de Gurudeva. E ele fala: Doya Koroshi Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sange Mage Narottamadas. Essa música é muito importante, né? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Não. Shri Krishna Chaitanya Doya Koro Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Shri Krishna Chaitanya Doya Koro Toma Vina Que Doyalu Jagata Samsara, né? Toma Vina Que Doyalu Jagata Samsara. Então, Narottam Das Thakur está fazendo compôs essa belíssima canção, e num dos versos ele fala: Doya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangemagi Narottam Das. Ele é contemporâneo de Shri Srinivas Acharya e de Shri Shyamananda Prabhu, mas ele, muito humilde, ele está pedindo Doya Koro, ele está pedindo a bênção, a misericórdia do seu querido irmão espiritual Srila Srinivas Acharya, e ele está orando para ter a Sangha de Ramachandra Sangha Magi Narottam Das. Esse é o desejo de Srila Narottam Das Thakur. E Gurudeva diz que eles três, Narottam Das Thakur, Srila Srinivas Acharya e Shri Shyamananda Prabhu, eles estavam sempre juntos. Srinivas Acharya foi um acharya muito elevado. Certa vez ele estava sentado assim no seu ashram, no meio da floresta. E perto dali passaram uma mocinha recém-casada com seu marido. Aproximando-se do ashram, aqueles que transportavam os palanquins do matrimônio pensaram em parar ali para tomar água e se refrescar na sombra de uma árvore. Eles colocaram os palanquins no chão e foram beber água. Vendo aquele grupo do matrimônio, Srinivas Acharya disse: Este tolo acaba de conquistar uma cobra venenosa e está mantendo essa cobra venenosa em volta do pescoço. Essa mesma cobra vai picá-lo e ele vai morrer, mas ele não sabe disso. Ouvindo as palavras de Srinivas Acharya, o noivo aproximou-se dele imediatamente. Ele disse: O que o senhor disse? Eu não pude entender direitinho o que o senhor falou. E Srinivasa respondeu: Aquele que se casa não sabe que sua esposa é uma serpente negra, uma serpente muito venenosa. Ele não sabe que ela vai picá-lo e que ele vai morrer. Então você pode aplicar também para o contrário, né? Aquela que se casa não sabe que seu esposo é um serpentão negro, né? Que ele também vai picar a esposa e ela vai morrer. Aí o noivo, os olhos do noivo se arregalaram, sim, todos. E ele disse para o carregador do palanquim: Leve essa mocinha de volta para o pai dela. Aí quando o carregador do palanquim começou a levar a chorosa mocinha para a casa do seu pai, aquele rapaz disse a Srinivas Acharya: Eu quero servi-lo para sempre. Eu me entrego ao Senhor. Minha vida agora está em suas mãos. Então esse é aquele que se torna conhecido como Ramachandra Kaviraj. Era um devoto muitíssimo elevado, uma alma autorrealizada.
Certa vez, o irmão de Ramchandra Kaviraj, chamado Durgada, ficou super doente. Embora diversas pessoas tentassem salvar sua vida, dando-lhe diferentes remédios e adorando a deusa Durga, mesmo assim, dia a dia, sua saúde ficava cada vez pior e ele estava prestes a morrer. Ramchandra Kaviraj chegou até o irmão e lhe disse: por que você adora Durga, afinal de contas? Você não adora Krishna Govinda? Responsabilize-se por você mesmo e cante Govinda com total atenção, one-pointed, unidirecionado, com concentração exclusiva no nome Govinda. Dessa maneira você será curado, sua vida será salva e você será feliz para sempre. Ramchandra falou para o irmão. Ouvindo aquilo, Durga concordou. E ele pensou assim: na verdade Durga não pôde me ajudar. Assim ele recebeu a iniciação de seu irmão mais velho e aos poucos, dentro de 3 a 4 dias, como que por um efeito mágico, a sua doença foi curada e a sua saúde foi restaurada, e ele começou a fazer bhajana orientado por seu Gurudeva Ramchandra Kaviraj e seu irmão. Como Gurudeva, né, tem o relato do seu irmão que o aceita como Gurudeva, e ele fez um relato que nós vamos publicar num livro muito lindo daqui a pouco. Por enquanto é surpresa, todos estão esperando. Cadê esse livro? Cadê esse livro? Então vai sair, chamado Gora Priyajana, glorificando Srila Gurudeva e Srila Rupa Goswami Pada, os companheiros eternos e queridos de Mahaprabhu, volume número 1. Aguardem, preparem suas contas bancárias, preparem seus sapatos e seus óculos para sair na rua e enxergar todo mundo e oferecer para todo mundo esses livros, glorificando os pés de lótus de Acharya Thakur, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Rupa Goswami Pada, que é o Vaishnava Shiromani, Gaudiya Vaishnava Shiromani, né, o líder supremo da tradição Gaudiya Vaishnava no planeta. Então, a partir daquele dia, Durgada ficou conhecido como Govinda Das Kaviraj. Ele era um exímio escritor e poeta, e depois que ele escreveu Bhajahure Manashi Nandanandana Abhaya Charanavinda, ele enviou a canção para Diva Goswami. Quando Diva Goswami ouviu o bhajan de Govinda Das Kaviraj, ele apreciou aquele bhajan tanto que disse a Ramchandra Kaviraj: continue a compor kirtans como este. Você é muito qualificado, por isso você deve compor mais e enviar todos para mim em Vrindavana. E Srila Govinda Das Kaviraj fez isso e compôs muitos poemas glorificando Mahaprabhu e Shri Radha Krishna, como aquele Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Bhagava Radha Nayaka Nagarasham Sosachinandana Nadia Purandara. Esse lindíssimo também é dele. Ele glorifica no mesmo poema, ele glorifica primeiro Nandanandana, Brajandanandana chama Shundra, e na segunda parte de cada estrofe, Gauranga Mahaprabhu. Abhaya Charanavinda Re, o lugar, esse Charanavinda Re, Abhaya Charanavinda Re, é o lugar do destemor. E que lugar é esse? Os pés de lótus de Shri Krishna. Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada deu este nome Abhaya Charanaravinda a Parama Pudyapada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, nosso querido e eterno Srila Prabhupada que joy. Bhajahure Maná tem sido um bhajan favorito do nosso Guru Parampara, e Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada cantava essa canção e ele chorava e o coração dele derretia. Ele cantava e o coração dele derretia com o significado íntimo e transcendental do seu próprio nome, e por isso ele chorava. Por isso devemos ter muita fé neste Bhajahure Maná. Todas essas canções têm uma história profunda por trás dela. Então essa é a glorificação de Srila Gurudeva aos pés de lótus de Shri Ramchandra Kaviraj, o irmão de Govinda Das Kaviraj e
o irmão mais querido de Narottam Das Thakur. Assim como o irmão mais querido de Srila Gurudeva é Srila Vamana Maharaj e também Srila Trivika Maharaj. Né? Então são Mahabhagavats, Nityasiddha Parikaras que aparecem nesse mundo material e pela providência de Gauranga Mahaprabhu, pela providência divina de Mahaprabhu, eles se encontram nessas missões lindíssimas, né? Nessas matas, nesses tirtas, para dar sua misericórdia a todas as almas condicionadas e a liderar os Vaishnavas. Né? São grandes líderes entre os Vaishnavas, tanto como Gopal Bhatta Goswami, que escreveu muita literatura transcendental também. Ele, entre outras coisas, ele foi um dos organizadores dos escritos dos Goswamis mais idosos. Gopal Bhatta Goswami. Às vezes os Goswamis mais idosos, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, eles escreviam e deixavam as anotações assim empilhadinhas, e Gopal Bhatta Goswami se encarregava de organizar esses textos. Né? Então assim, e ele também comprou o templo de Radharaman por 1 rúpia, caríssimo, 1 rúpia naquela época. Imagina como era caro 1 rúpia. E tem um documento que prova que o Radharaman foi comprado por Gopal Bhatta Goswami, e Gopal Bhatta Goswami estabeleceu algumas leis, algumas diretrizes para a herança transcendental de Radharaman Jiu, né? Que para nós que seguimos os pés de lótus do nosso querido Srila Gurudeva é uma deidade importantíssima. Por isso que Gurudeva tem chamado as deidades dos seus templos de Radharaman, né? Como em Delhi você tem Raman Bihari Gaudiya Mata, no Rio Radharaman Bihari Jiu, na Gauravani Gaudiya Mata, Gauranga Radharaman. Então é a deidade adorável Ishtadeva do nosso eterno Gurudeva, ao passo que Ishtadeva do nosso eterno Param Gurudeva é Radha Vinod Bihari Jiu, né? Então Gopal Bhatta Goswami, ele uma epítome, o exemplo perfeito da humildade, né? Que recebeu toda a misericórdia de Shri Chaitanya Prabhu quando ainda era pequenino, porque Mahaprabhu foi visitar o sul da Índia e ele ficou durante Chaturmasya, você tem aí a foto dele? Durante Chaturmasya, que são 4 meses, né? Ele ficou hospedado na casa de Venkata Bhatta, que era o pai de Gopal Bhatta Goswami. E Venkata Bhatta era da tradição da Shri Sampradaya, e por isso ele adorava Lakshmi Narayana. E ele teve conversas muito interessantes, conversas filosóficas muito interessantes com Shri Gauranga Mahaprabhu. E finalmente, ele, por ouvir as explicações de Gauranga Mahaprabhu e por ter sua Swarupa, né? Radha Krishna Dasya, Gauranga Dasya, ele passou a adorar Radha Krishna e deixou de adorar Lakshmi Narayana. E ele se tornou um grande seguidor de Gauranga Mahaprabhu naquela região, e ele entregou completamente o seu pequeno filho, seu belíssimo filho, aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Então imaginem só, imaginem você ter 5 anos de idade, 7 anos de idade, e na sua casa ao longo de 4 meses você ter como hóspede no quarto ao lado do seu Gauranga Mahaprabhu. Esse é Gopal Bhatta Goswami Ji. Então os passatempos desses 6 Goswamis, você pode ficar, como o Srila Gurudeva sempre fala assim, você pode convocar a Shri Ananta Shesh e pedir para ela com seus milhões de capelos para glorificar as atividades, glorificar a contribuição, glorificar os textos sagrados que são compostos por esses Vaishnavas, que ela mesma, nem ela vai conseguir chegar ao fim, né? Como hoje mais cedo eu estava conversando aqui, eu, Mahesh Prabhu, que a gente entende que as glórias de um acharya que tem o poder do nosso Gurudeva,
de um acharya que tem o poder de Srila Gopal Bhatta Goswami, eles humildemente eles dão gotas das suas glórias infinitas a cada um dos seus discípulos. Então, assim, quando você tem a oportunidade de ouvir um discípulo desses grandes Vaishnavas glorificando seus respectivos mestres espirituais e seus Shiksha Gurus, como Gopal Bhatta Goswami, ele é Jagat Shiksha Guru, né? Ele é o mestre espiritual, instrutor do universo inteiro, eternamente. Então, quando você ouve diferentes Vaishnavas glorificando esses acharyas, você finalmente conclui que, se você quiser escrever uma biografia ou quiser escrever um livro glorificando esses Vaishnavas, nem todas as páginas do mundo, nem toda a celulose do mundo seria suficiente para, né, encerrar como livro as glórias desses Vaishnavas. Então, Shri Gopal Bhatta Goswami Ji Ki Jai, Shri Ramachandra Kaviraj Ki Jai. Então, vamos orar aos pés de lótus, pela orientação dos nossos Gurudevas, como o Gurudeva nos ensinou. Vamos orar hoje aos pés de lótus de Shri Ramachandra Kaviraj, também do seu irmão Shri Govinda Das Kaviraj, e aos pés de lótus de Shri Gopal Bhatta Goswami, o receptáculo perfeito da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, para que eles abençoem o nosso bhajan e que eles nos permitam prestar algum serviço subalterno a seus pés de lótus, e que também nos permitam disponibilizar a obra monumental desses grandes Vaishnavas, né? Em língua portuguesa, em língua espanhola, em língua francesa, em italiano, em alemão, para que em cada lar, em cada consciência, haja a oportunidade de uma página de um livro desses, um livro transcendental, se abrir e eles lerem sobre as glórias de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então, essa é a oração, uma oração meio megalomaníaca, né, mas uma oração. Porque Gurudeva tem livros infinitos, Srila Prabhupada tem livros infinitos, né? Assim, se a gente for, como o Prabhupada aqui, tem quantos CDs? Você tem 4, 5, 6, 7? 10 CDs com palestras nectárias de Gurudeva, que como o próprio Gurudeva, né, são milhares. Está em formato DVD, então assim, a gente pode ficar vidas e vidas transcrevendo, adaptando, corrigindo, transformando em livros, que a gente nunca vai chegar ao fim da obra de um só deles, que se chama Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Mas nós também temos Srila Govinda Maharaj, né? Temos Srila Bhakti Bhagavad-gita Goswami Maharaj, temos também Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur Satami Gosai Ki Jai, não é? Então, assim, não podemos medir o oceano de boa fortuna no qual estamos mergulhados. Não podemos medir. E assim, para provar isso, agora, como se não bastasse de néctar, nós vamos mergulhar no néctar de Srila Raghunath Das Goswami, né? Que é o Acharya de Prema Prayodhana, né? Como é que é a canção? Como é que é o Pranam? Prayodhana Pranam, Shiras Divya Vrindarana Kalpa Drumada Shrimad Ratnagara Simhasanasto Shri Radha Shila Govinda Devo Seva Manos. Esse é o de Abhideya. Não, esse é o de Abhideya. E depois o Shiman Rasa Rasarambi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Sonai Gopir Gopinata Shiestunaha. Então, Srila Raghunath Das Goswami, ele é o soberano dos ensinamentos e do treinamento sobre como você alcançar Sadhya, né? Prema Prayodhana, Braja Prema, né? Então, esse livro, chamado Shri Manashiksha, é uma das maneiras pelas quais Srila Raghunath Das Goswami disponibilizou com letras douradas para toda a eternidade
essa misericórdia, né? Então imaginem só, esse livro, ele, pelo que eu me lembro, ele nem saiu em português, né? Ele nem foi ainda editado em português. Posso estar enganado. Se ele saiu, ele já está esgotado. Imaginem só, um livro dessa importância está esgotado, né? É como alguém dizer, esgotou-se o reservatório de néctar da consciência de Krishna. É mais ou menos dizer a mesma coisa, né? Porque se os devotos brasileiros, os devotos de língua portuguesa, não só os brasileiros, mas os portugueses, os angolanos, os moçambiquenhos, os cabo-verdianos, quem mais? São 7 países que falam português no mundo. Se eles não têm acesso às palavras de lótus de Raghunath Das Goswami, como eles vão entender o que é Prema Payodhana? Né? Como eles vão entender? Porque Raghunath Das Goswami, ele é conhecido como Swarupera Raghunath, né? Swarupera Raghunath, porque ele é aquele que Mahaprabhu colocou aos cuidados de Swarupa Das Goswami. Swarupa Goswami. E Swarupa Goswami, todo dia ele ouvia o Harikatha dulcíssimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu, e ele trazia como uma mãe zelosa, ou como um passarinho mãe zelosa, que pega a comidinha e traz para o bebezinho no ninho. Então ele fazia a mesma coisa com Raghunath Das Goswami. Ele ouvia aquele néctar infinito da boca de lótus de Mahaprabhu, e ia para o seu kutir, onde estava hospedado também, e também praticava bhajan Raghunath Das Goswami, e ele despejava sobre a consciência iluminada de Raghunath Das Goswami todo esse néctar. Então, quando o Raghunath Das Goswami fala, Mahaprabhu está falando, né? Quando o Rupa Goswami fala, Mahaprabhu está falando. Quando o Gurudeva fala, Mahaprabhu está falando. Então a gente está o tempo todo lendo Mahaprabhu, né? Então, se você está ouvindo o seu Gurudeva, você está ouvindo Mahaprabhu o tempo todo. Mas se você quer ouvir sua mente maluca, então assim, olha quanto tempo, quanto desperdício, né? E é justamente o teor desse livro, porque Raghunath Das Goswami, para ensinar aqueles sadhakas que são sinceros, ele está dizendo o que você deve falar para sua mente abstrata, analítica e maluca. Não é? E a gente está aqui no verso 3, em que Raghunath Das Goswami, ele está falando: Yadicher avasam brajabhuvi saragam prati janur yuva dvandam tachet paricharitum arad abhilashehe swarupam shirupam saranam iha tasya grajam api sputam prema nityam smaranama tadatam shinu manaha. Então Raghunath Das Goswami está se dirigindo à sua querida mente, que em sânscrito é um substantivo masculino, é o mento, ó mento. Né? Mas em inglês, em português aliás, em espanhol também, né? Mi querida miente. É miente ou mente? Miente. Mientras tanto, minha querida mente, a tradução desse verso é: por favor, ouça-me. Gostá-la isso, nós é o primeiro, né? Nós estamos no terceiro. Minha querida mente, por favor, ouça-me. Se você quer mesmo, se você tem avidez, se você tem um desejo intenso, a cobiça de conseguir morar em Braj, na plataforma de Ragatmika Bhakti. Hoje nós estamos vendo o Gurudeva, né, definindo Raganuga Bhakti e Ragatmika Bhakti. E se você deseja obter o serviço direto ao casal divino eternamente jovial, Shri Radha Krishna, o que você deve fazer? Ó mente, nascimento após nascimento, sempre se lembre distintamente e se proste com grande amor aos pés de Shri Swarupa Damodara Goswami, Shri Rupa Goswami e seu irmão mais velho, Shri Sanata Goswami Pad.
e a todos os outros companheiros de Gauranga Mahaprabhu que são receptáculos da sua misericórdia. Então aqui, Raghunath Das Goswami está falando Sputam. Ele está usando essa palavra muito importante no verso, está falando que você tem que fazer Sputam Smara. Você tem que se lembrar do nome desses Vaishnavas. E você tem que se lembrar distintamente. O que significa isso? O Gurudeva explica que você deve conhecer a história da vida desses Vaishnavas. Porque senão você vai automaticamente querer contar a história da sua vida. Quando eu era pequeno, eu morava no Meia, ia na escola, tinha uma árvore enorme, era uma mangueira que não dava manga, e na hora do recreio eu gostava de comer o meu lanchinho sozinho, porque senão vinham os outros meninos e me roubavam o meu lanchinho. Senão você vai querer contar a história da sua vida, né? E se você conta a história da sua vida, quem vai ser beneficiado? Mas se você ouve e conta e repete a história da vida desses grandes Vaishnavas, então você automaticamente recebe a misericórdia deles e mais cedo ou mais tarde eles jorram, eles borrifam o seu coração com gotículas de prema. E assim você consegue finalmente entender as glórias de Bhaktidevi, né? Então por isso nós temos esse projeto chamado Hridaya Mandir, né? O templo do seu coração. Porque nós estamos pedindo licença para invadir o templo do seu coração. Essa que é a ideia. Porque é isso que a gente aprendeu com o nosso Gurudeva. Primeiro o Srila Prabhupada chegou com aquele jeitinho dele, com aquela voz grave dele, cantando Hare Krishna, num parque em Nova York, nos Estados Unidos, e aos pouquinhos, como ele mesmo dizia, como é que o Vaishnava, o pregador Vaishnava deve fazer? Você lembra o que ele falava? Ele tem que entrar como uma agulha e sair como um machado. Ele entra na sua casa, no seu coração, como uma pequena agulha. Ele fala assim, por favor, com toda humildade ele fala assim para você, por favor, canta esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele fala essa frase simples, esse pedido simples, explica uma coisinha aqui, uma coisinha ali para você, e aí você comete o erro de cantar Hare Krishna. Você cometeu um grande erro contra a sociedade materialista, contra todas as perspectivas de desenvolvimento materialista. Um grande erro. Porque ele entra como uma agulha e depois ele sai como um machado, e quando você vê, você tem Harinam Diksha, você está cantando Hare Krishna usando Dhoti, Tilak e Sari, né? E você está em Vrindavan correndo de um macaquinho que quer roubar os seus óculos. Não vá do Vanshiva. Por isso, não vá à margem do Vanshiva, que tem uma serpente negra com um veneno enorme, um veneno assim mortalíssimo, que se chama Harikatamritam, Krishna Katamritam. Se você ouve esse katha, sinta muito. Então vamos continuar sentindo muito, lendo aqui o que Srila Gurudeva fala. Na verdade, aqui primeiro quem está falando é o fabuloso Srila Bhaktivinoda Thakur. Então ele está falando justamente sobre Raganuga Bhakti e Ragatnuga Bhakti. Então, eu vou ler, para a gente retomar o fio da meada, que a gente ficou algum tempo sem se encontrar. Eu vou ler aqui do Bhakti Rasamrita Sindhu, citado por nosso querido Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Rupa Goswami descrevendo Raganuga Bhakti. Ele já descreveu Vaidhi Bhakti. E ele diz que Vaidhi Bhakti
é a ocupação assim. Ele diz assim, que a ocupação em sadhana bhakti é às vezes inspirada por uma cobiça intensa e ela loba, e às vezes pelas declarações disciplinares dos shastras. Quando a ocupação em sadhana bhakti não é inspirada pelo amor espontâneo, mas sim pelas diretrizes estabelecidas pelas escrituras, esta sadhana bhakti chama-se Vaidhi Bhakti. Esta Vaidhi Bhakti, que consiste nas restrições rigorosas delineadas nas escrituras, chama-se Maryada Marga. Também, alguns eruditos a chamam de Maryada Marga. Especialmente aqueles que pertencem à sucessão discipular de Shri Balabhacharya. Maryada Marga. Seguir todas as regras, né? Seguir várias regras estabelecidas no Shastra, né? Isso chama-se Vaidhi Bhakti, né? Mas agora Srila Rupa Goswami vai descrever Raganuga Bhakti, e em seguida ele vai descrever em seguida ele vai descrever quem é qualificado para praticar Raganuga Bhakti. Certo? Sim. Sim. Peraí. Porque ele já explicou, tá certo. Mas aí ele explica o Ragatmika Bhakti aqui, citando o verso Adoshada Tata Sadhusanga. Então tem que procurar aqui, eu não me lembro onde está a explicação que Srila Gurudeva dá sobre Ragatmika Bhakti, mas não vamos chegar lá. Você quer explicar? Porque assim, eu não estou me sentindo muito à vontade, porque eu acho um assunto muito elevado. Mas enfim, Ragatmika Bhakti. Ragatmika Bhakti é a devoção espontânea dos companheiros eternos de Krishna em Vrindavan. E esses companheiros eternos de Krishna em Vrindavan, como Mãe de Yashoda, Nanda Maharaj, as Brajaramanis, as Gopis, os vaqueirinhos, né? Esse Ragatmika Bhakti deles, essa devoção espontânea, isenta de qualquer expressão ou qualquer sentimento de respeito e reverência por Krishna. Esta Ragatmika Bhakti e estes Ragatmika Bhaktas são o modelo para aquele que quer praticar Raganuga Bhakti. Porque se você entende, por ouvir Gurudeva, por ouvir Mahaprabhu e seus seguidores transcendentais explicando sobre as glórias de Raganuga Bhakti, você primeiro vai ter que entender qual é a diferença entre Ragatmika e Raganuga. Raganuga, Anuga, Anugatya. Gurudeva sempre dizia que Bhakti significa Anugatya. Se você quer alcançar o reino de Bhakti, você tem que seguir a orientação, o modelo, o exemplo de um Ragatmika Bhakta, ou seja, de um companheiro eterno de Krishna, cujo coração é assim saturado de mamata, no sentido de posse profundíssimo, transcendentalmente profundo por Krishna, e também um sevavriti carregado de madhurya, de doçura. Então, se você, pela misericórdia do seu Gurudeva, é orientado para seguir este Ragatmika Bhakta, ou esse companheiro eterno de Krishna, que tem devoção espontânea por Krishna,
e que é um companheiro eterno de Krishna no mundo espiritual, aí você pode ingressar no reino de Raganuga Bhakti. Então essa é uma primeira explicação sobre Ragatmika Bhakti. Mas aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica o seguinte, é porque aqui na explicação que ele dá sobre Raganuga Bhakti, pelo que eu estou observando, ele também vai mencionar Ragatmika Bhakti. Então ele diz assim, na verdade está repetindo Rupa Goswami, ele diz assim, aquela Bhakti que está distintamente presente nos eternos habitantes de Braja. Ok? Vocês acompanham todos? Então, a Bhakti, a devoção pura e imaculada e unidirecionada, que está distintamente presente nos habitantes eternos de Braj. Você pode distinguir essa devoção. Você passa por eles e essa devoção, ela salta aos olhos. Né? O seu coração fica... Né? Como você lê Bhakti Rasayana e Gurudeva glorifica os diferentes Brijabhastas, né? Especificamente ele glorifica a mãe Bhumi, depois ele glorifica a corça e o veado, depois ele glorifica, não sei se eu estou falando na ordem certa, mas ele também glorifica mãe de Yashoda Maia. E quando ele glorifica de Yashoda Maia, parece que nas páginas em que ele glorifica de Yashoda Maia no Bhakti Rasayana, parece que o néctar daquelas páginas vai inundar o mundo inteiro como um tsunami. E ninguém vai sobreviver ao caos, ao prema vivarta, ao caos do amor de Shrimati Yashoda Devi. Entendem isso? Então isso é Ragatmika Bhakti. Então, aí ele continua dizendo, aquela Bhakti que está distintamente presente nos habitantes eternos de Braja, incluindo as vaquinhas, os veados, os papagaios e outros animais e aves, esta Bhakti chama-se Ragatmika Bhakti. A Bhakti que segue, que se pratica segundo essa Ragatmika Bhakti, chama-se Raganuga Bhakti. Então você vai praticar Raganuga Bhakti como? Você vai, de manhã cedo, vai fazer seu bhajan e você vai se lembrar de Mãe de Yashoda. Você vai lembrar de como Gurudeva glorifica a Mãe de Yashoda, como Gurudeva glorifica Lalita, Vishaka, Shrimati Radhika. E aí você vai cantar. A fim de compreender inteiramente Raganuga Bhakti, primeiro, como Prabhuji explicou, primeiro se descreve Ragatmika Bhakti. Agora, Gurudeva Srila Rupa Goswami Pad vai dar as características de Ragatmika Bhakti. Na verdade, características de uma das raízes que compõem a palavra Ragatmika, que é uma sede amorosa, como é que é? Que não se pode matar. Você mata a sede, né? Você está com sede, você bebe muita água, você mata a sede. Então, uma sede amorosa insaciável. Você não pode saciar a sua sede. Então, uma sede amorosa insaciável pelo objeto da sua afeição, Shri Krishna, que faz surgir a absorção espontânea e intensa naquele objeto, Shri Krishna. Isto é Raga. Esta Ragamaya Bhakti é uma Bhakti que é saturada dessa Raga, essa sede insaciável, amorosa insaciável, pelo objeto da sua afeição, que é Shri Krishna. Não é o seu cachorrinho que é o objeto da sua afeição? Não são os seus familiares, não é ninguém desse mundo material, não é nenhum corpo material. O vasto, o objeto, o prema vasto, o objeto supremo do amor da diva, chama-se Bhagavan Shri Krishna.
Então, essa sede amorosa, insaciável pelo objeto da nossa afeição, que é Shri Krishna, que faz surgir no coração uma absorção espontânea e intensa naquele mesmo pretinho chamado Krishna. Chama-se Raga. E essa Raga Maya Bhakti, essa Bhakti, ou a prática de serviços tais como fazer guirlandas com intenso apego, com intenso Raga, chama-se Ragatmika Bhakti. O Seva dos habitantes de Brahma, fazendo guirlandas para o casal divino. Isso chama-se Ragatmika Bhakti. Então essa Ragatmika Bhakti, ela é de duas categorias. Uma chama-se Kamarupa, que que se baseia na atração da amante pelo amado. E a outra chama-se Sambandha Rupa, que se baseia em relacionamentos parentais e outros relacionamentos como de amiguinho, né? Então uma é excelsa, chama-se Kamarupa. Mas aqui Srila Bhaktivinoda Thakur não entra em detalhes sobre essas duas expressões de Ragatmika Bhakti, mas com certeza no próximo encontro, se vocês estiverem aqui no canal Hridaya Mandir, que é o canal, na verdade é o templo do seu próprio coração, vocês vão ouvir Srila Gurudeva explicando mais profundamente no seu Anuvriti. Com certeza eu estou vendo aqui as páginas do comentário de Srila Gurudeva estão saturadas com a palavra dulcíssima chamada, a expressão dulcíssima chamada Ragatmika Bhakti. Então hoje nós fizemos uma pequena recapitulação do Manashiksha, e a partir do próximo encontro, na semana que vem, se for pela graça de Guru e Gauranga, nós vamos ler quem é qualificado para Raganuga Bhakti. Quem é essa pessoa afortunada que é qualificada para praticar Raganuga Bhakti? Quais são as características dessa pessoa? Se você tem curiosidade para saber, se você está entendendo o que Gurudeva quer dizer com Raganuga Bhakti, então você é super bem-vindo ou bem-vinda aos nossos encontros, né? Porque esses nossos encontros são disponibilizados como uma tentativa, apesar de cheia de defeitos, né, cheia de coisas estranhas, que vem por causa da mente de uma alma condicionada. A intenção é de servir a todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros. E logicamente existe uma intenção oculta, que eu posso revelar para vocês, se vocês quiserem. A intenção oculta é que vocês, de alguma forma, apoiem a publicação e a distribuição desse néctar que pode transformar a vida de vocês. Guru, Sadhu e Shastra, o trinômio da vida espiritual, que segundo Mahaprabhu ensina no Chaitanya Charitamrita, está imortalizado no Chaitanya Charitamrita, é Guru, Sadhu, Shastra. Guru, Sadhu, Shastra. Então, vamos adorar Gurudeva, vamos servir ao Sadhu. Mas o que o Sadhu e o Guru estão pedindo para a gente? Leia esse livro, publica esse livro, distribua esse livro. Qual é a fonte de inspiração do Sadhu? Chama-se Bhakti Shastra. Então a intenção oculta, que não é nada oculta, por trás desse projeto Hridaya Mandir, é convidar vocês, estimular vocês a participarem de alguma maneira do projeto de publicar e distribuir livros. Só isso. E isso, na verdade, como o Gurudeva explica, nós todos praticamos Bhajan em 2 níveis. Sadhana Bhajan. O primeiro nível, Sadhana Bhajan, é o nível individual. Você canta Japa Mala, todo dia você canta um certo número de voltas, você canta seus Diksha Mantras, estuda Shastra, né? Mas o segundo nível de Sadhana Bhajan é aquele que você faz
para favorecer aqueles que ainda não tiveram a sorte que você teve. E esse Sadhana Bhajana inclui Naga Sankirtan, inclui distribuição de prashad, distribuição de livros, Namahata, né? Então essa é a intenção oculta, que não é nada oculta, no Hridaya Mandir. Vamos invadir cada lar no nosso país com Namahata. Vamos convidar as pessoas para fazer Naga Sankirtan. Vamos convidar as pessoas para de alguma maneira se envolver com o projeto transcendental de distribuição de livros, né? Como Srila Gurudeva quer. Srila Gurudeva fala: imprima meus livros, distribuam imediatamente e reimprimam meus livros. Então, se Gurudeva tem 100 livros, a gente tem que ter um galpão enorme, todo bem preparado. A gente tem que se organizar como uma comunidade de discípulos seguidores de Gurudeva para ter um galpão enorme, para que a gente tenha 100 livros ao mesmo tempo disponíveis para quem quiser distribuir em quantidade. Esta é a meta. E isso não é brincadeira. Essa é a meta. Então vamos refletir sobre isso num dia tão importante como hoje, que é o dia do aparecimento de Gopal Bhatta, é o dia do aparecimento de Gopal Bhatta Goswami, que é um grande distribuidor de livros entre os 6 Goswamis. E Ramachandra Kaviraj não fica para trás, porque ele distribui esses livros na forma de belíssimas canções que expandem o significado do Shastra. Então vamos meditar sobre esses assuntos da maior importância, porque nós estamos glorificando Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Tushya Namaha. Nós estamos adorando esta manifestação de Krishna, que tem o coração ardendo de compaixão pelas almas caídas, né? Que aparece como um devoto de Krishna, para dar exemplo de como um devoto de Krishna deve agir em Kali Yuga, né? E ele ensina, pelo seu próprio exemplo, que um devoto de Krishna em Kali Yuga deve agir fazendo Namahata, Naga Sankirtan, distribuição de livros, e servindo a compaixão daqueles que têm compaixão. Gurudev. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Shila Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Patitapam Shila Prabhupada ki, Patitapam Shila Gurudev ki, Patitapam Shila Gopal Bhatta Goswami ji ki jai, Patitapam Shila Ramachandra Kaviraj ki, Rupanu Guruvar ki, Nitai Go Premanandi, Vancha Kalpatarubhisha Kripa Sindhu Devacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe.